Olá, muito bom dia para você. Agora são 8 horas e 15 minutos e nós seguimos nessa cobertura especial sobre o conflito no Oriente Médio, que já está, assim, impactando o mundo todo. Tem a questão financeira, humanitária, entre outras. E hoje é um dia muito importante. Hoje, 9 de novembro, é considerado o Dia Internacional contra o Antissemitismo, que é o ódio contra judeus. A data remete ao ano de 1938. Essas são imagens da época. Isso porque, na época, a Alemanha nazista fez uma ação que incendiou 250 sinagogas e matou 91 judeus. Esse caso é muito famoso e ficou conhecido como a Noite dos Cristais. Além disso, estabelecimentos de judeus, tudo que tinha relação com judeus foi destruído nessa época. Um ódio foi criado. E esses atos de perseguição começaram então nessa época pelos nazistas. Com a atual guerra no Oriente Médio, autoridades israelenses alertam para uma nova onda de casos de ódio contra os judeus. Desde o dia 7 de outubro, quando Hamas lançou um ataque surpresa contra Israel, vários países ao redor do mundo registraram ataques antissemitas. Só na França, para você ter uma ideia, foram 189 atos terroristas. O mais marcante foi quando um homem de 20 anos esfaqueou e matou um professor em uma escola em Arras. Ontem, nós também mostramos que um homem judeu de 69 anos morreu devido a um traumatismo craniano depois de um desentendimento durante uma manifestação pró-Palestina na Califórnia, Estados Unidos. E nós do Brasil também não estamos livres. Você sabe muito bem que pessoas ligadas ao Hezbollah estavam planejando o ataque aqui no nosso país. Por isso, nós convidamos o Morris Kashani, que é diretor executivo do Instituto Brasil-Israel. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu confesso que eu nunca achei que eu fosse falar sobre nazismo em 2023. Porque é absurdo essa ideologia de querer exterminar um outro povo. E está aumentando de novo. Então, Morris, parece que a gente está revivendo um ciclo, podemos dizer assim? Bom dia para você. Bom dia, antes de mais nada, bom dia, Pedro. Agradeço aqui a oportunidade da gente estar junto para essa conversa. É um dia muito oportuno, né, para a gente ter essa conversa, porque hoje, como vocês lembraram aí na reportagem, hoje é um dia histórico, né? Em 1938, aconteceu a Noite dos Cristais, e que foi um evento devastador para a comunidade judaica, não apenas na Alemanha, como também na Áustria e naquela região como um todo, né? Naquela noite, essa noite é conhecida como Noite dos Cristais porque foram tantos estabelecimentos judaicos destruídos, calcula-se que mais de 1.000 sinagogas, 7.000 negócios, estabelecimentos comerciais, além de casas, hospitais, escolas, e mais de 90 pessoas mortas, né? E o evento foi o preâmbulo, digamos assim, do que depois viria, que é a solução final do Holocausto, né? E as autoridades naquele tempo fizeram vistas grossas a tudo isso. Então, assim, é muito trágico. Esse é um momento trágico da história da humanidade, e é muito triste que a gente, a essa altura do campeonato, a gente retome esse assunto diante do que a gente vem considerando a maior onda de antissemitismo desde então. A gente, assim, monitorando os casos de antissemitismo, a impressão que fica é que desde 1938 nunca a gente passou por um momento tão ruim como o de hoje, que tem sido vivido pelas comunidades judaicas, pela diáspora inteira e mesmo em Israel. Então, eu acho que como preâmbulo dessa nossa entrevista, eu destacaria realmente essa data e também um lançamento que a gente está fazendo, né? O Instituto Brasil-Israel, ele tem a sua razão de existir justamente é qualificar o diálogo e o debate a respeito de questões relacionadas a Israel e ao judaísmo.
E a gente tem uma atuação muito forte no combate ao antissemitismo. E hoje está sendo e a gente escolheu justamente essa data para lançar esse guia, que é um guia contra o antissemitismo. E a gente fizemos uma tiragem bem grande desse guia e a ideia é distribuir ele. Porque a melhor arma para combater o antissemitismo é justamente o letramento, é ensinar para as pessoas o que se trata o antissemitismo, como identificar ele e como combatê-lo. Não é tão simples. Então, só que o guia se propõe a trazer esse registro de uma maneira mais didática para facilitar o entendimento. Fundamental. E, Morris, o que talvez pode explicar essa nova onda de antissemitismo? Olha, certamente o ataque do Hamas, o ataque terrorista no dia 7 de outubro, que vitimou mais de 1.400 israelenses, e além dos 200 reféns que foram levados para a faixa de Gaza, ele foi o estopim, né, de um novo movimento, né? E aí a gente está, se a gente ficar assim restrito, olhar só para esse ataque, né, não é possível, porque na verdade o conflito israelense-palestino é muito complexo, envolve muitas camadas, né? Mas digamos que a falta de empatia em alguns segmentos da sociedade com relação a esse ato terrorista, eu acho que ela é é muito preocupante, né? Quer dizer, assim, as pessoas acharem que foi merecido, dizerem que quem perpetrou esse atentado foram os próprios israelenses, teorias conspiracionistas. Eu acho que esse é um primeiro grande problema, né? Que surgiu a partir dos ataques. E, em segundo, eu acho que veio à tona o conflito israelense-palestino, e a gente do Instituto, a gente procura realmente ter um olhar de empatia para os dois povos. A gente acredita que os dois povos têm direito à autodeterminação e a uma nação própria. E a gente advoga por uma solução negociada de paz. Agora, infelizmente, com as redes sociais, tudo ficou muito mais acirrado. A gente vê uma polarização extrema acontecendo e é como se fosse 8 ou 80, ou você é pró-Israel ou você é pró-Palestina. E aí a gente, com esse atentado e a guerra que veio em seguida, começou a haver, nesses círculos das redes sociais, um debate em que alguns também questionam o direito à existência de Israel, né? E aí também a gente tem um problema que é de antissemitismo, né? Porque você negar a um povo o direito à autodeterminação é antissemitismo. E então, assim, eu tô rindo, mas eu tô rindo de nervoso mesmo, porque a gente nunca viu uma situação tão acirrada. E os casos de antissemitismo estão aumentando não só pelo mundo, como também no Brasil. A gente tem aqui um levantamento da CONIB dizendo que são mais de 400 atos, vamos dizer assim, antissemitas. O que são atos antissemitas, né? Dá para dizer que uma piada mal feita é um ato antissemita, pichar uma sinagoga é um ato antissemita, arrancar símbolos judaicos das casas, né, que tem aquelas mezuzot que estão na porta, né, que são símbolos de proteção, elas contêm dentro delas um pergaminho sagrado, que para os judeus é importante. Você violar esse tipo de simbologia judaica é um ato antissemita, para não falar de coisas piores, né, que é queimar uma bandeira de Israel, ou também, porque eu acho que esse é um aspecto importante que precisa ser considerado, que é você responsabilizar todos os judeus do mundo pelo que ocorre em Israel atualmente. Então, assim, eu sou judeu, eu posso não ser favorável ao que esse governo em particular está fazendo em Israel. Eu posso ser essa pessoa.
E eu não posso ser responsabilizado pelo que está acontecendo lá. Seria o mesmo que responsabilizar todos os brasileiros pelo desmatamento na Amazônia, por exemplo, e começar os brasileiros pelo mundo inteiro por conta disso. Não tem muito sentido. Então, assim, você responsabilizar a coletividade judaica pelo que acontece em Israel é uma inconsequência gigante. E é também negar um pouco a diversidade do povo judaico, né? O povo judaico, ele não é constituído por um só tipo de gente, né? Então, assim, existe um estereótipo muito forte associado ao judeu, que é um estereótipo que vem da história mesmo, ele é anterior, inclusive, à Noite dos Cristais, e que associa os judeus a uma seita conspiracionista, feita de gente rica, que quer dominar o mundo através das finanças. E é uma loucura isso, porque isso absolutamente não corresponde à verdade, nem é completamente um preconceito, que vem, inclusive, de uma questão religiosa, né? Então, assim, a gente vê esses estereótipos voltando à tona, e é isso que deixa a gente muito preocupado, Pedro. Falando nessa questão de preocupação, um dos líderes do Hamas, numa entrevista, e ele falou um pouco sobre o ato do dia 7 de outubro, o ataque. Eu queria pegar uma aspas dele, que ele disse assim, abre aspas, o objetivo do Hamas não é gerenciar a faixa de Gaza ou levar água, eletricidade para a região. O Hamas acordou o mundo de seu sono profundo e mostraram que o tema deve continuar na mesa, porque ele faz referência à questão palestina. Só que do jeito que foi feito isso, é muito perigoso, né, Morris? Porque a gente está vivendo parece que está fervendo, né? Que a pressão está aumentando, a impressão que a gente tem vendo todos esses atos antissemitas, né? Como eu comentei, Pedro, você sabe que, assim, existem... É isso, a comunidade judaica é muito diversa e muito livre pensante, né? E muito livre pensante, né? E existem judeus partidários de várias opções políticas, né? No nosso caso, a nossa opção é por uma solução de 2 estados. A gente realmente advoga por uma negociação, uma saída de paz. Isso já houve no passado, né? Até o assassinato... Bom, aí é uma outra história, né? Para a gente aprofundar. Mas, assim, as negociações de paz entre israelenses e palestinos já não foram tão longe a ponto de serem concretizadas, mas chegaram quase lá, num outro momento da história. Então, assim, é esse o caminho que a gente propõe, né? 2 estados convivendo lá na história. Então, assim, é esse o caminho que a gente propõe, né? 2 estados convivendo lado a lado. Agora, dito isso, os métodos do Hamas são os piores possíveis. O Hamas é um grupo terrorista da pior espécie, então é comparável ao Al-Qaeda, ao ISIS, qualquer coisa assim, uma coisa horrorosa. São pessoas que realmente é um grupo, né, que tomou o poder em Gaza e não quer largar esse poder, porque eles tomaram o poder em 2006 e desde então nunca mais houve eleições, e a população de lá vive sob uma ditadura terrível. Os direitos das minorias são os piores possíveis. Você ser um LGBT em Gaza é um pesadelo completo, por exemplo. Então, assim, isso para o povo, né? Dizendo assim, a população palestina vive subjugada sob uma espécie de ditadura, que é a ditadura do Hamas, para começo de conversa. E é um grupo terrorista que tem entre os seus estatutos a aniquilação total de Israel. Então, assim, é um grupo que não tem diálogo. O único diálogo que eles entendem é pela bala mesmo, pela explosão. Então, fica muito difícil de negociar com essas pessoas, né? Assim, falando do conflito propriamente. E antissemitismo é isso, quer dizer, as pessoas quererem aniquilar um outro Estado e mandar todos os judeus embora de lá, é antissemitismo puro. E assim, as manifestações que a gente vê aqui no Brasil, eu entendo que existam manifestações pela autodeterminação do povo palestino. Eu entendo que o governo de Israel não acertou em todas mesmo.
Mas eu não entendo alguém que impunha uma bandeira do Hamas e fale Palestina livre, porque o Hamas justamente é o contrário, eles não, é uma Palestina sob ditadura. Tanto que um dos líderes deixou bem claro, nossa intenção ideologia. E aí que fica ainda mais perigoso, né? Eu acho que, assim, Pedro, você sabe que eu sou nascido no Líbano, eu sou judeu-libanês e eu tive que sair do Líbano em 72, a minha família precisou sair por uma questão de uma guerra civil que estava prestes a acontecer. E o que a gente fica muito abalado e triste é de ver que 50 anos depois, algumas coisas não mudam, né? Então, assim, o fundamentalismo e o extremismo nessa região é um grande problema, né? E esses grupos, quer dizer assim, sobretudo quando esses grupos tomam o poder, né? Aí é um problema gigantesco mesmo, né? Porque violência gera violência, né? E aí a gente entra numa espiral que realmente assusta, comove, a gente fica muito triste de ver essas imagens de destruição, a gente fica muito triste de ver populações civis inocentes aniquiladas, né? É uma coisa muito triste de ver e abala mesmo, né? Então, assim, tem sido um período muito difícil esse, né? A esperança é que esse ciclo justamente conscientize a comunidade internacional e também as populações sobre a necessidade de se buscar novos representantes políticos que estejam dispostos a sentar numa mesa. E é igual um acordo de divórcio, sabe, Pedro? É aquele acordo que você tem que abrir mão de coisas que talvez você não goste muito, mas você tem que abrir mão em favor de um entendimento maior. E esse entendimento, ele é possível. Então, assim, o que a gente espera é que essa crise que está tão profunda, ela mobilize, sensibilize tanto as populações civis locais como a comunidade internacional, no sentido de buscar representantes políticos melhores que consigam costurar uma possibilidade de convivência pacífica entre esses dois povos. Sem dúvidas. E eu acho que uma das maneiras de combater isso foi o que aconteceu na prática, e nós vimos aqui no Brasil, aqueles suspeitos, né, que foram presos aqui no Brasil, um deles disse que tem uma ligação direta com o Hezbollah e o objetivo, de fato, era um ataque no Brasil em relação aos judeus, né, contra judeus. E houve uma cooperação com o Serviço de Inteligência de Israel, dos Estados Unidos e do Brasil. Eu acho que é um caminho, né, para monitorar essas situações e monitorar essas pessoas que têm o intuito de fazer o mal. Então, é muito triste, né, Pedro, que justamente esse tipo de coisa esteja acontecendo a essa altura do campeonato. Eu confesso para você que eu nunca imaginei que aqui no Brasil eu sentiria uma espécie de receio ou medo. As pessoas estão com medo. As sinagogas, as escolas, as instituições judaicas estão com uma segurança reforçada, né? Estão com medo. O Brasil não tem esse histórico, né? A Argentina tem muito mais do que o Brasil em termos de atentados contra a comunidade judaica, né? Mas, assim, a coisa chegou nesse nível. Então, assim, o que a gente está vendo agora são realmente, por exemplo, dentro do próprio Instituto, a gente teve que criar alguns grupos de trabalho liderados por psicólogos, que são grupos de acolhimento a pessoas que estão ficando traumatizadas pelas imagens da guerra, pelo antissemitismo, pelos comentários que elas vêm escutando nas redes sociais, que são muito duros realmente, e pelo medo de poder andar, por exemplo, com um kippah, um solidel, ou ir numa sinagoga, ou ir numa escola. É muito triste que isso esteja acontecendo, né? Sem dúvidas. Eu queria chamar a atenção para umas imagens que a gente já mostrou lá do passado, mais precisamente de 1938, que é a questão da noite
dos cristais. Por que eu estou chamando atenção para essas imagens? É uma violência extrema. Você está vendo as imagens que foram recuperadas, mas como você bem disse, Morris, olha aí, uma placa anti-judeu. Eles começaram a identificar empresas, lojas de judeus, onde eles moravam. Houve uma perseguição de fato. E aí eu queria chegar nessas imagens que você está vendo agora. O que é isso? É uma saudação para o Adolf Hitler, que foi considerado ali um ser superior. E a ideologia dele começou a ser diferente. Eu estou falando do Hitler, extremamente frustrada, que aparentemente conseguiu encontrar outras pessoas frustradas e assim colocaram a culpa num determinado público. Estou contextualizando tudo isso porque hoje nós vivemos, no século XXI, a revolução da informação. A informação ela é extremamente fácil da gente ter acesso. Na época, não. Na época, nós sabemos muito bem que o Joseph Goebbels, que era o ministro da propaganda, eles criaram uma verdade para a nação, que abraçou. Eu queria ir nesse sentido. Qual que é o risco das redes sociais nesse aspecto? Porque, querendo ou não, por mais que a gente tenha acesso às informações dos dois lados, muitas pessoas acabam indo só para uma via, fica naquela bolha. Então, o que eu queria chegar as redes sociais são extremamente perigosas nesse momento, ainda mais do antissemitismo, porque vão se fundindo cada vez mais essas questões tão delicadas, né, Morris? Então, eu acho importante, Pedro, eu fico realmente até emocionado de ver essas imagens e compartilhar aqui com o público, né? Digamos assim, uma expressão que a gente, muito conhecida entre a gente, né, entre os judeus, o jamais esquecer, né? Jamais esqueceremos, né? Jamais esqueceremos a Noite dos Cristais, né? Por que é tão importante lembrar dessa data, né? Por que é tão importante rememorar e rever essas imagens, por mais dolorosas que elas sejam, né? É para que isso não se repita, né? Então, assim, é muito importante a gente realmente estar tendo essa conversa e fazendo recapitulando essa história, né? Para que as pessoas fiquem atentas a pequenos gestos, às vezes, porque realmente você simplesmente pichar uma sinagoga com uma estrela de Davi, né? Para um judeu cuja família foi exterminada, por exemplo, na Segunda Guerra, é uma violência extremamente simbólica e que acaba atingindo ele de uma maneira muito na essência mesmo, sabe? Então, mas eu também, assim, eu queria só também, ao mesmo tempo, Pedro, só lembrar que a gente fala muito hoje em dia de dois tipos de antissemitismo, né? Porque existe esse antissemitismo, que é esse que a gente está vendo nessas imagens, que é o antissemitismo, que é o nazismo, né? Que foi o nazismo, que a gente chama de antissemitismo de direita, né? Que é um antissemitismo associado ao fascismo, né? Xenófobo, né? Que não aceita o estrangeiro, aceita o outro, né? É igual racismo. Falar de um jeito bem mais simplório, é assim, é racismo com judeu, Sim. isso. Tanto que a gente acha que a nossa luta do antissemitismo é muito parecida com a luta contra o racismo, da luta contra o preconceito contra as minorias. A gente tem essa visão e a gente busca sempre criar parcerias com entidades, instituições que trabalham em termos de direitos humanos nessa direção, né? Então, a grosso modo, o antissemitismo seria uma espécie de racismo contra os judeus. A gente tem esse antissemitismo de direita, que é esse antissemitismo ligado ao fascismo, ao nazismo, e que tem raízes históricas anteriores ao nazismo. Quer dizer, tem que lembrar que no século XIX aconteceram os famosos pogroms, que eram multidões fazendo o que foi feito na Noite de Cristal, em várias localidades do leste europeu e da atual Rússia, Ucrânia, além de
direitos civis, né, da população judaica que eram tolhidos, né? Isso foi muito comum também na história da Europa, principalmente no século XIX. Quer dizer, o judeu não tinha direito à cidadania como outras pessoas daquela população tinham, né? Então, ele não tinha autorização para, por exemplo, criar um próprio empreendimento, era limitado, para sair do país não tinha direito, algumas coisas assim, sabe? Eu mesmo, que nasci no Líbano, não tinha cidadania libanesa, eles não concediam para os judeus, por exemplo. Então, esse conjunto histórico que desemboca na grande tragédia que foi a solução final do Holocausto, ele tem um lastro que vai... Ele é anterior, inclusive, ao século XIX. Né? A gente pode ir para a Inquisição também, que foi um momento assim de trevas, né, para os judeus, porque era isso, era morte aos judeus, ou então conversão, né? Na época principalmente na Espanha e em Portugal, né, muitos judeus foram queimados na fogueira nessa época. E os piores estereótipos, né, com cartoons associando os judeus, tem cartoons famosos, né, que ficaram famosos na história, ou livros que ficaram famosos, como Protocolos dos Sábios de Sião, que é um livro que aponta uma conspiração judaica internacional para dominar o mundo, financiada por banqueiros e tudo mais. E esse tipo de ideologia, ele, digamos que ele estava adormecido, é isso que a gente está vendo, ele estava adormecido numa parte considerável da população mundial, e agora ele volta à tona sob várias formas, né? E isso é assustador. Em que medida que as redes sociais, acho que as redes sociais elas agem para o bem e para o mal, né? Eu pelo menos tenho essa visão, né? Eu acho que as redes sociais elas democratizaram a informação, que é uma coisa interessante, mas ao mesmo tempo elas tiraram do armário os piores sentimentos e pensamentos das pessoas, que era melhor eles terem continuado no armário, né? Então hoje a gente vê democracias sendo ameaçadas. Para mim isso também é um efeito das redes sociais, assim como esse antissemitismo deslavado que a gente está vendo. E o que eu queria chamar a atenção, Pedro, é que justamente estava falando que existe um antissemitismo de direita, que é esse antissemitismo de extrema direita, fascismo, e que ele vicejou no Brasil nos últimos 5 anos, de 2018 para 2022. Existem estudos mostrando que o número de células neonazistas no Brasil aumentou exponencialmente, são mais de 500 casos relatados, o que também é uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse ver num país como o Brasil, né? Onde até, talvez antes do advento das redes sociais, a convivência entre diferentes, entre povos diferentes e entre religiões diferentes, ela era um pouquinho mais harmoniosa, né? Então, esse é um tipo de antissemitismo, mas eu queria chamar a atenção para um outro tipo de antissemitismo, que a gente chama de antissemitismo de esquerda, ou, digamos assim, de extrema esquerda, né? E que esse antissemitismo, sim, ele é muito perigoso, porque ele está associado a uma luta contra o Estado de Israel, contra a existência do Estado de Israel, né? Estado este que foi legitimado pela ONU em 1947, é bom lembrar. Então, assim, quando se questiona a existência de um Estado judeu, é um antissemitismo grave. E realmente as pessoas ficam muito assustadas, porque é isso, os judeus estão hoje, nesse momento, a gente está sendo um pouco... a gente vê manifestações dos dois lados, né? A gente vê parceiros da direita nos atacando com estereótipos e preconceitos que remetem à história da humanidade, realmente, e que realmente a Noite dos Cristais, que hoje está sendo lembrada, é um grande símbolo. E tem outros parceiros que são mais do campo progressista, especialmente da extrema esquerda,
que realmente associam Israel a como se fosse uma conspiração colonial para dominar, como se fosse uma luta anticolonial, né? Israel representasse o poderio militar ocidental representado pelos Estados Unidos e pela Grã-Bretanha e parceiros, e existisse uma luta anticolonialista, uma luta contra os ocupantes. Eu não acho que Israel seja uma nação de ocupantes. Eu acho que tem problemas em alguns lugares de Israel, que são os territórios ocupados, que esses de fato pertencem aos palestinos e que Israel precisaria desocupar. Mas isso não significa que Israel não exista. Israel é muito maior do que os territórios ocupados. Então, a gente entra numa questão do conflito, que são os territórios ocupados. Agora, dizer que Israel não tem direito a existir é um antissemitismo deslavado que nos assusta, Pedro. Assusta e muito. Eu também confesso que não imaginava que ia falar sobre nazismo do jeito que nós estamos falando em 2023, porque é uma ideologia extrema e que é absurdo até falar, eu confesso. Eu achei que não fosse acontecer e está acontecendo e está aumentando. Eu agradeço sua participação, viu, Morris Kashani, ele que é diretor executivo do Instituto Brasil-Israel. Uma aula. Nós estamos acompanhando, que é um contexto muito grande, né? E obrigado, o espaço sempre vai estar aberto aqui para o senhor, viu? Muito obrigado, meu caro. Conte comigo. Estamos à disposição aqui e torcendo para que a gente, numa próxima ocasião, converse de uma forma um pouco mais oxigenada e arejada a respeito dos acontecimentos. Por favor, é o que eu torço também. Muito obrigado, viu? Muito bem, agora são 8h48 pelo horário de Brasília. Vocês